vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Bom, para quem não me conhece, tem algumas carinhas novas aí. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Mariane Sato, sou professora da gastronomia da UnoOeste. E na aula de hoje, a gente vai fazer 3 preparações para a gente montar um bolo com cobertura e crocante, né? Então, a gente vai fazer um falso brownie, né? Que a gente pode chamar assim, de uma base de batata doce. Então, é uma versão vegana do brownie, um bolinho parecido com brownie. A gente vai fazer uma cobertura, como se fosse um ganache, só que a gente vai fazer ela totalmente no liquidificador, que é uma prática muito fácil de fazer. E a gente vai fazer um praliné, que é um crocante, só que a gente vai temperar com um pouquinho diferente, tá? Bom, para quem não me viu aqui ainda pelos corredores ou nas cozinhas, eu sou professora de cozinha italiana, também de um módulo de cozinha de criação, que é um projeto integrador. Esse é meu segundo semestre aqui na UnoOeste, então eu faço parte aqui do corpo docente desde o ano passado. Adoro aqui, acho muito legal. E já trabalhei, estudei em outros lugares, e eu sempre procuro não focar, principalmente nas minhas aulas, principalmente nessas aulas na live, né? Não focar em um conceito ou uma cozinha específica, e sim trazer técnicas, trazer ideias, para vocês irem aprimorando os seus conceitos e suas técnicas, para depois vocês usarem o que a gente aprende aqui e aplicarem de outras formas. Como assim? Né? Então, ao invés da gente fazer um bolo tradicional, um brownie, que é maravilhoso, a receita do brownie é muito boa, por que não usar uma outra base? Usar uma base um pouco mais saudável ou fazer uma versão vegana. Eu entendendo como funciona essa construção desse bolo, eu consigo fazer variações de sabores. Por que não fazer uma ganache diferente? Então, eu posso fazer algumas substituições e conseguir fazer num outro utensílio. Vai que, por exemplo, eu não tenho um fogão onde eu estou e eu preciso fazer uma sobremesa. Então, a ideia, na verdade, desses encontros é jogar ideias e técnicas para vocês usarem da forma que vocês quiserem mais para frente na vida pessoal e na vida profissional de vocês. Tá? Para começar, a gente tem que separar o nosso mise en place. O mise en place não é só separar os ingredientes. Mise en place é separar tudo que a gente vai usar. Como a gente tem 3 receitas, a gente precisa separar já os ingredientes e os utensílios dessas 3 receitas, para a gente conseguir trabalhar numa sequência que vai facilitar a gente produzir de uma forma mais rápida e mais limpa e organizada. Primeira receita que a gente vai fazer o bolo. Então, a gente vai precisar de um bowl, uma travessa, para conseguir misturar os ingredientes, uma colher, tá? E a forma já deixa separado. A forma, todo mundo recebeu, né? Que é essa forminha de alumínio que a gente vai usar. Para essa receita, não vai precisar untar, porque aproveitando que ela é maleável, depois fica fácil da gente desenformar. Os ingredientes do bolo. A gente precisa já da batata doce, cozida e amassada, tá? Então, previamente, eu preciso dessa batata doce estar cozida e amassada. E os ingredientes que a gente mandou já porcionado para vocês, que é a nossa farinha de castanhas, o cacau em pó e o melado. As outras receitas, o que a gente vai precisar já deixar organizado? Eu vou precisar de liquidificador, porque senão não consigo fazer a minha segunda receita. Ou uma panelinha, ou até mesmo esquentar água no micro-ondas, se for o caso, mas eu preciso de um lugar que eu consiga esquentar água. E um potinho, né, para a gente depois tirar o produto que tiver dentro do liquidificador. Para a nossa terceira receita, que é o nosso crocante, a gente vai usar ou uma placa de silicone, tá? A gente pode usar uma placa de silicone, o papel manteiga que mandou para vocês, para a gente conseguir facilitar, a gente mandou um papel manteiga, ou se um dia vocês não tiverem absolutamente nada, vocês podem usar uma bancada de mármore, de pedra, e untar, que aí vocês também conseguem depois soltar esse crocante, esse caramelo que a gente vai fazer de uma forma mais fácil. Como a gente vai usar a pimenta do reino em grão, a gente precisa de um lugar que a gente consiga amassar e quebrar essa pimenta do reino. Aqui eu tenho um pilãozinho, né, mas a gente consegue amassando com a faca, quebrando de alguma forma. Esses são os utensílios básicos que a gente vai precisar, tá? Vamos começar, então, o nosso preparo. Como eu falei, são poucos ingredientes que vão nessa base do nosso bolo. Então, aqui eu tenho a batata,
Vou colocar aqui no bowl. Não tem problema se ela ainda estiver um pouquinho quente. Tá? Só dou essa amassada inicial. E aqui eu vou acrescentar todos os outros ingredientes. Eu gosto de deixar as gotas de chocolate por último, para não quebrar muito, porque eu quero o formato de gotinha no meio, tá? Murilo, para fazer a nossa cobertura sem o liquidificador, fica um pouco complicado. Eu posso fazer com mixer também. É que na mão vai ter um trabalhinho aí para a gente conseguir bater e emulsionar tudo, tá? Mas liquidificador, mixer, você consegue tranquilamente, tá bom? Então, ó, misturei a minha farinha de castanhas. Vou acrescentar o cacau em pó. Se um dia vocês forem fazer e não tiver o cacau em pó, 100%, procura usar um que tem uma concentração de cacau um pouquinho mais elevado, tá? Então, 70% ou algo do tipo. Porque isso vai dar cor, principalmente, uma cor bonita para a nossa preparação, e o sabor, né? Porque a batata doce, ela tem um sabor meio característico. É um sabor suave, mas é um sabor característico. Então, o cacau em pó, com uma porcentagem de cacau maior nesse preparo, fica mais interessante, fica mais gostoso, tá? No caso, pode ser 70%, 100%, fica bom. E aí a gente vai acrescentar o melado. O melado, ele entra com a função do dulçor, então ele vai deixar o doce da nossa preparação e vai trazer a umidade também. Você viu que quando eu coloquei o cacau em pó, a minha massa ficou completamente seca. Então aqui eu vou acrescentar todo o melado. Essa receita, na verdade, eu me inspirei numa outra receita, essas preparações, tá? De uma... ela se chama Alana Rocks, eu adoro ela, enfim, eu sigo várias dicas, e eu fiz algumas adaptações na receita que ela faz. Ela é vegana, tá? Então, por isso que eu fiz algumas adaptações, até mesmo para a gente conseguir que todo mundo encontre esses produtos de uma forma mais fácil, e também depois a gente conversa um pouquinho dessas adaptações, tá? Então aqui, espreme bem para tirar tudo aqui dentro do saquinho. E agora é só misturar. Eu tenho que misturar até formar uma massa única, tá? Lisa e única. Então aqui a gente vai incorporando bem. No começo, parece que vai faltar líquido, que é muito cacau para pouco líquido. Mas, ó, você vai ver que vai incorporando e vai formando essa massa. Tá? É uma massa mais pesada, tá? É normal. Ela não é aquela massa de bolo que a gente normalmente, sei lá, bate no liquidificador ou bate na batedeira e fica aquele ponto de fita que escorre. Não, é uma massa, com cara de massa mais pesada, tá? Então aqui é só incorporar bem, mexer bem para ter certeza que principalmente o melado está bem incorporado, tá? Porque o melado é que vai dar o doce, né? Então eu preciso que ele esteja bem incorporado para principalmente a gente, na hora que for comer, sentir o doce em todos os lados, tá? Do nosso bolinho que a gente vai fazer. Incorporei bem, ó, virou uma massa única, não tem nenhuma pelotinha de cacau. Esses pontinhos brancos é o pontinho da própria farinha da castanha, então não tem problema. Opa, tem um pouquinho aqui para misturar ainda. Agora foi. Agora ficou uma massa única mesmo. A textura pode variar um pouco, porque vai depender de como você cozinhou a batata e de como vai estar a umidade do seu purê de batata. Se você cozinhar ela no forno no vapor, vai ficar mais sequinha como o meu. Tá? A gente cozinhou aqui no vapor com casca, depois tirou a casca e amassou. Se você for cozinhar ela direto na água, vai ficar um purê um pouquinho mais mole. Se ficar um pouquinho mais mole, aí ele vai ficar só alguns minutos a mais no forno. Essa é a única diferença. Se eu tiver uma massa que ficou mais mole do que essa que tá para vocês aqui, tá? Vai ficar um pouquinho a mais no forno. Só isso. Vou pegar essa receita, vou acrescentar, ó, quase que eu esqueci, gente. Vou acrescentar as gotinhas de chocolate. Se quiser, pode ser chocolate branco, não tem problema. Essa hora de acrescentar o que você quiser para dar um toque diferente, use a criatividade. Pode ser castanha, alguma castanha cortada em pedaços maiores, chocolate branco, aqueles confetes, se quiser fazer colorido.
o que vocês quiserem, tá? Aqui eu estou usando um chocolate mais ao leite para trazer um pouco mais de açúcar para essa receita, tá? Então, incorporei bem. Vou colocar aqui na forminha. Então, eu vou colocando e já arrumando, tá? Porque eu tenho que deixar ela toda coberta. A receita vai dar certinho para esse tamanho de forma. Vai ficar bem certinha. Então, ó, não coloca tudo de uma vez, que aí vai ficar mais difícil de arrumar. Coloca um pouquinho, já arruma, coloca mais um pouquinho, vai fazendo esse processo. Então, sempre aperta aqui e vai pondo. Tá? Substituições que a gente consegue fazer para essa etapa da nossa receita. Se não quiser usar o chocolate em gotas, como eu falei, pode usar outros elementos com pedacinhos para você sentir essa textura. Então, chocolate branco, até... sabe aquelas balas de caramelo toffee? Se você cortar em pedacinhos menores e quiser colocar aqui no meio da massa, fica ótimo. É bem legal. Se quiser fazer ele recheado também, você consegue. Coloca uma parte da massa, recheia com o que vocês quiserem e depois finaliza com outra parte da massa. Só não coloca um recheio que seja muito mole, porque na hora de você colocar a outra parte da massa, que você tem que dar essa apertada aqui, né, para deixar ela lisa em cima, pode acabar vazando, né, porque é uma massa bem pesada. Então, se você quiser fazer ela com recheio de uma ganache, faz uma ganache mais espessa, bem firme. Tá? Então, vamos colocar toda ela aqui. Só dá essa nivelada para ela ficar com a mesma altura. É uma massa que tem essa cara estranhinha, né? Uma cara de, nossa, não vai dar muito certo isso. Mas pode acreditar, vai dar super certo. Então, levar ao forno. O forno já está pré-aquecido, 180 graus. Tá? E vai ficar em torno de 20 a 25 minutos. Tá? Então, vou colocar aqui. Pedir para o Léo colocar lá para mim, por favor. Tá? Forno seco, pode passar. Forno seco, a 180 graus, em torno de 20 a 25 minutos. Vai depender um pouco da potência do forno de vocês. Lembrando, se a massa estiver mais molhada, ela vai precisar de uns minutos a mais no forno, tá? Você vê que é uma massa que ela não tem tanto, tá tudo quase que cozido dentro dela. Ela só tem que dar essa compactada e formar como se fosse um bolinho bem úmido, tá? Esse é o objetivo final. Então, organizar aqui esse primeiro mise en place que a gente já usou e ir para o nosso segundo item, que é a nossa cobertura. Tá? Aqui eu vou usar a panelinha, vou pegar um pouquinho de água para esquentar, aproximadamente meia xícara, ou seja, uns 100, 110 ml é o que a gente vai usar para essa receita. Então, vou pegar aqui e vou colocar para esquentar. Tá? Pode esquentar no micro-ondas também. Eu não preciso necessariamente de uma água fervendo. Eu preciso de uma água quente, morna para quente. Tá bom? Enquanto ela vai esquentando, a gente vai falar dos nossos outros passos. Liquidificador. Vou acrescentar os meus ingredientes. Aqui eu tenho açúcar, leite em pó, de novo, cacau em pó e chocolate em barra. Esse chocolate em barra, eu já estou usando um chocolate meio amargo para amargo, porque aí também vai dar uma balanceada no doce, tá? Então, para essa parte do chocolate em barra, o ideal é que seja assim, de 70%, por aí, de cacau na receita. Então, vamos acrescentar. Eu não preciso derreter previamente esse chocolate em barra, porque eu estou acrescentando depois um líquido quente que vai me ajudar a bater tudo, tá? É meio estranho, mas eu vou já começar a colocar primeiro os secos, porque a água a gente vai dar o ponto aos poucos. Então, pode acrescentar os secos primeiro. Todo o açúcar, todo o leite em pó e todo o chocolate, o cacau em pó. O chocolate em barra eu vou deixar para colocar depois, para quando eu for acrescentar, já tiver previamente meio batido essa mistura, e ela já vai estar mais aquecida por conta da água que a gente vai colocar.
tá? Então, aqui eu só vou esperar esquentar a minha água. Eu preciso dessa água aquecida, tá, gente? Não adianta tentar pular essa etapa, porque ela vai me ajudar a dar a textura e vai me ajudar a derreter esse chocolate, tá? Então, eu preciso que ela esteja mais aquecida aqui. Tá quase, tá? Nessa receita, o que a gente consegue fazer de substituições? Eu consigo fazer uma versão vegana. Lembra que nosso bolo, eu falei que ele é vegano? Porque a gente usou melado, usou a batata doce, não usou nada de origem animal. Se eu quiser fazer uma versão dessa receita 100% vegana, eu posso substituir o leite em pó por leite em pó de coco. Não é tão comum da gente achar, mas ele já está ficando um pouco mais fácil de encontrar no mercado, principalmente em lojas de produtos naturais, ou até mesmo em algumas lojas de produto a granel. A gente encontra o leite em pó de coco. Substituição é a mesma quantidade, tá? Então, a mesma quantidade que está aí de leite em pó, você, normal, né, integral de vaca, pode substituir pelo o de coco. Aí você vai ter uma receita 100% vegana, que é uma demanda que está aumentando muito. A gente precisa começar a enxergar esse público e oferecer produtos de qualidade para vegetarianos e veganos. Não achar que todo vegetariano e vegano vai no restaurante e só vai comer sorvete. Tem uma amiga minha, por sinal, que ela é vegana e ela fala que ela fica possessa da vida quando só tem sorvete que ela pode comer de sobremesa, sabe? Ela tem vontade. Falou, eu quero comer um bolo, eu quero comer um chocolate com cobertura, igual todo mundo. Por que não fazem uma versão? Por que não apresentam isso para mim? Então, essa aula, a gente tem essa dica aí para vocês, de a gente começar a olhar para esse público, que é um público que tem dinheiro, quer gastar, mas não encontra produtos de qualidade às vezes. Tá? Então, é uma ótima dica para um negócio aí, ou para quem tiver um estabelecimento, começar a pensar em sobremesas para atender essa demanda. Tá? Aqui eu já tenho a água mais aquecida, e eu vou pondo aos poucos, tá, gente? Não coloca tudo de uma vez, porque aí vai variar um pouquinho a quantidade que a gente precisa. Vocês estão vendo que está bem quentinha, né? Por bem pouquinho. Deixar ela aqui para continuar quente. Tá? Com a ajuda de uma colher, eu só vou dar liquidificador desligado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Só dá uma mexidinha assim para ajudar a água a ir lá para baixo. E agora a gente vai bater. Foi aqui. Tá? E vai batendo. Aqui no meu caso, eu vou precisar de mais água, tá? Então, vou colocar um pouquinho mais de água. E a gente vai fazendo esse processo. Vai pingando um pouquinho de água. E aí depois, bate mais um pouco. E aí, dá essa ajudinha aqui com a colher só para tirar tudo que está na lateral. Para ir para o centro. Tá bom? E agora a gente volta a bater. Então, vamos lá. Isso. Aqui precisa bater mais, tá, gente? Eu só vou mostrar a textura para vocês. Tá vendo que agora ele já tá batendo sozinho, tá? Ele tá cremoso, tá? E ele já consegue bater sozinho. Então, eu não vou acrescentar mais água aqui. Ele vai bater mais um tempo, mas agora eu já vou começar a acrescentar o chocolate em barra também, tá? Ainda mais porque eu tenho que aproveitar o calor que eu coloquei da água aqui. Então, vou pôr um pouquinho do chocolate, tem umas pedacinhos menores. Esses maiores, é só quebrar um pouco com a mão mesmo para facilitar. E agora a gente vai bater até ficar uma textura bem cremosa. Vai lembrar a textura de brigadeiro, por incrível que pareça. Mas isso aqui vai parecer um brigadeiro depois. Isso. Será que dá para mostrar? Ai, meu Deus. Vai fazer muita bagunça? Ó. Isso. Tá? Vou tampar aqui para acelerar a velocidade, senão vai explodir para todo mundo lado.
Vou só tirar um pouquinho que está aqui na lateral que eu consigo enxergar, né? Que ainda tem um pouquinho de açúcar e leite em pó aqui nas laterais, mas olha a textura como já mudou, tá? Já tá uma textura bem mais cremosa, assim, quase com cara de brigadeiro. O que eu acho muito louco, para falar a verdade. Quando eu vi essa receita, a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, esse negócio não pode dar certo. Como que eu vou fazer um brigadeiro de liquidificador? Não vai pro fogo, não tem leite condensado, não tem nada. E olha, gente, é sério, vocês vão se surpreender, isso aqui fica muito bom. Eu tenho problemas em aprender receitas de doce, assim, gordice, fácil de fazer, porque você vai querer fazer toda hora na sua casa. E aí é um sério problema isso. Aí a gente só tô tirando aqui da lateral, tá? Para facilitar. E agora a gente vai bater até tá tudo misturadinho. Eu preciso bater pelo menos por 1 a 2 minutos depois que eu acrescentar tudo aqui, tá bom? Então, vamos mais um pouquinho de barulho aí na orelhinha de vocês. Bom. Espera aí que eu já respondo. Ó, vocês viram? Virou um brigadeiro. Olha que belezinha. Maravilhoso, né, gente? Jaqueline, não precisa untar a forma do brownie, tá? É só colocar a massa direto mesmo, porque como ela é maleável, depois a gente solta um pouquinho, consegue até abrir ela se precisar, e aí fica fácil de desenformar, tá? Então aqui a nossa cobertura já tá pronta. Deixa eu colocar isso aqui pro lado. Tá? E vamos colocar o brigadeiro agora aqui num potinho. Brigadeiro, ganache, cada hora eu tô chamando de um nome, né? Mas tudo bem. É uma ganache meio diferente, um brigadeiro liquidificador aí. Vocês podem dar o nome que vocês acharem mais legal. Olha, que textura legal que fica. Tá? Ele fica com essa cor bonita porque a gente está usando cacau. Se a gente usar achocolatado ou algo do tipo assim, primeiro que ele vai ficar muito doce, né? Porque já tem a quantidade de açúcar, e ele não vai ficar com essa cor bonita. Tá? Então, essa é a nossa cobertura. Ela pode ser cobertura e recheio também. Então, se você quiser fazer uma outra versão desse brownie aí, com recheio e cobertura dessa ganache, desse brigadeiro, vai ficar sensacional. Vai ficar bem legal. Só vamos raspar aqui bem, pegar tudo aqui. Alguém já tinha feito uma receita que parece brigadeiro de liquidificador? Ficou bom? Tá? Ó, gente, alguma dúvida até então? Tá fácil de acompanhar o passo a passo aí? Tá bacana? Ó, qualquer dúvida, qualquer etapa que ficou um pouquinho confusa, manda mensagem pra gente, que a gente vai respondendo na hora, tá bom? E depois eu quero saber como é que ficou aí o brigadeiro liquidificador de vocês, se vocês já tinham feito antes e o que vocês acharam do resultado da receita, tá? Aqui eu vou raspar. Deixar aqui, que essa quantidade já dá pra gente. Depois a gente raspa bem esse fundo aqui do copo, tá? Ele fica meio chatinho de tirar do fundo do liquidificador pela textura que ele tem. Mas raspa direitinho aí que você vai conseguir colocar bastante cobertura em cima do seu bolo. Tá? E aí, a gente já tá com outro item pronto, que é a nossa cobertura. Vou deixar aqui. Agora, falta a gente fazer o nosso crocante. Então, vamos pegar o nosso terceiro mise en place, já estava pré-organizado aqui. Vou tirar, peraí que eu vou tirar a água daqui do fogo, que eu não vou usar mais. Mas eu vou deixar o fogo aqui, que eu vou usar ele daqui a pouco. Aqui eu estou usando esse pilão para quebrar as sementes da pimenta do reino, tá? Se você não tiver esse pilãozinho, você consegue fazer isso com uma faca, vai na tábua, com calma, com cuidado, amassa ela e vai quebrando em pedacinhos menores. Tem que dar essa quebrada nela, primeiro para liberar sabor e aroma, e depois para ficar um tamanho que a pessoa, se ela morder, tá tudo bem, né? Não vai ficar meio agressivo demais aí na pimenta. Tá? Então aqui a gente vai colocar aqui no pilãozinho e vou começar a amassar ele. Tá? A pimenta do reino ela quebra bem facinha, tá? Então fica até fácil de fazer na mão, de fazer na faca. Tá? Então aqui, tentar fazer o mínimo de barulho possível para vocês aí. Tá? Se não tiver
um pilão, enfim, ou quiser usar uma outra especiaria que não seja a pimenta do reino, não tem problema, tá? Mas é legal a gente não colocar só o açúcar. A gente pode substituir por outras coisas para dar um toque diferente, não ficar igual todo mundo faz. Tá? Então aqui eu vou quebrando em pedacinhos menores, pensando que as pessoas, quando forem comer, talvez elas mordam esse pedacinho de pimenta. Então, por isso que não pode ser uma pimenta muito grande. Então, lembra de quebrar ela em pedacinhos menores, tá? Então, ó, aqui a gente só vai amassando e quebrando ela. Uma coisa que fica muito legal é a gente começar a tirar essa ideia que especiaria é só para coisa salgada, né? Então, colocar uma pimenta do reino num caramelo, uma páprica também fica legal, trazer um toque de defumado para as sobremesas fica muito legal. A gente tem que começar a abrir um pouco a nossa cabeça que não existe coisas da confeitaria e coisas da cozinha quente, da cozinha salgada. A gente pode misturar tudo. A gente só precisa ter um pouquinho de cuidado, às vezes, na dosagem, ou que combina com o quê. Mas façam essas experiências. Não fiquem restritos ao que normalmente todo mundo faz. A gente estuda gastronomia para a gente ir além. Se for para fazer o que todo mundo faz, não tem graça. Né? Então, sempre busca um diferencial, busca um toque que seja a sua personalidade, a sua cara. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente sempre procura trabalhar muito nas aulas e na gastronomia como um todo, assim. A criatividade, a sua personalidade, o seu toque, algo que a pessoa veja e identifique que foi você que fez, tá? Ó, aqui a pimenta já tá menorzinha. Quebrei. Vou deixar reservado aqui por enquanto. E aí eu vou aqui pro fogão. Pegar uma panela seca, sem nada, e vou acrescentar aqui açúcar. Tá? O açúcar, pode colocar ele todo de uma vez, não tem problema. Panela seca sem nada, hein? Vou espalhar. Vou deixar aqui no fogo médio para baixo, para não correr o risco de queimar, tá? Porque agora o açúcar ele vai derreter e vai começar a queimar e vai formar um caramelo. Então vamos deixar ele aqui um tempinho para isso. Vou pegar uma colher para ajudar, tá? E aí, só quebrar essas bolinhas aqui de açúcar para derreter por igual. Quando a gente faz caramelo, que a gente só usa açúcar, não usa água, né? Então, igual eu estou fazendo agora, que é colocar o açúcar direto na panela, eu não preciso me preocupar com aquela história que eu não posso mexer. Né? Eu tenho que mexer, na verdade, para ele derreter e queimar por igual, tá? Quando eu falo queimar, gente, não é aquele queimar que fica marrom, escuro, amargo, né? Aquele queimado que às vezes a gente associa a uma coisa ruim. Tá? Quando eu falo queimar o açúcar, é literalmente o que eu estou fazendo, né? Na verdade, aqui. Eu estou derretendo o açúcar, depois eu vou começar a queimar ele aqui. Tá? Se eu estou fazendo um caramelo que vai açúcar e água, aí eu tenho que tomar aquele cuidado que eu não posso ficar mexendo. Tá? Porque se eu ficar mexendo toda hora, vai cristalizar e vai começar a açucarar. Então, para ficar muito claro na cabeça de vocês, caramelo só de açúcar, eu tenho que mexer. Caramelo de açúcar e água, eu não posso mexer. Eu deixo ele lá no fogo até chegar no ponto, tá? E aqui eu vou mexendo para ele começar a derreter esse açúcar e queimar por igual, tá bom? Enquanto ele está aqui no fogo, vamos preparar onde a gente vai abrir ele. Aqui no começo, eu posso deixar ele mais quieto, aqui não tem tanto problema. Então, aumentar um pouquinho o fogo aqui. Aí eu vou, depois que o caramelo estiver pronto, eu vou despejar em cima da placa de silicone. Ou em cima do papel manteiga. Se não tiver placa de silicone nem papel manteiga, pega uma bancada, unta com óleo, manteiga, enfim, alguma coisa, para vocês conseguirem despejar esse caramelo em cima. Tem que ser um lugar que suporte calor, porque o caramelo sai a uma temperatura muito elevada. Então, se eu for colocar em cima de algum material que não suporta calor, vai dar errado, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Ó, aqui eu vou mexendo, ele está começando já a derreter. Tá vendo que vai mudando já a textura? E aí eu preciso, quando ele começa a derreter, eu preciso começar a ficar mais esperto aqui também para não correr o risco de queimar um lado, principalmente nas
bordas aqui nas laterais. Então, eu vou mexendo, espalho de novo, e aí eu vou, de novo, da borda para o centro, tá? Mexo de novo, da borda para o centro. Porque, normalmente, na borda, acaba esquentando um pouco mais rápido pela forma que é o meu fogão. Tá? Pela boca do meu fogão, por ser fogão industrial, ele é mais largo. Então, ele acaba pegando bastante calor aqui na borda da minha panela. E agora a gente vai mexendo mesmo. Quando começar a derreter, assim, eu vou até abaixar um pouco o fogo, porque aí a gente vai ter um controle melhor, né, do ponto que a gente quer do caramelo. Quando chegar no ponto dourado, aí ele já está bacana. Aí a gente já tira do fogo. Tá? Vocês estão vendo que rapidamente ele vai começar a mudar de cor. Então a gente tem que tomar cuidado. É normal no começo ficar com essa cara meio de empelotado, mas ele vai chegar e vai derreter tudo por igual mesmo. É só mexer constantemente. Tá bom? E, gente, muito cuidado nessa hora, tá? Porque açúcar derretido, assim, açúcar quente, tem uma temperatura muito alta. Então, para fazer uma queimadura aí, é um machucado bem feio, tá? Então, vamos tomar bastante cuidado nessa parte, tá? Ó, vou mexendo, deixando derreter. Dá uma limpadinha aqui nessa colher para ter um pouquinho grudado nela. E vai misturando. Ó, vai começar a mudar de cor, já não está mais, o derretido já não está mais transparente, ele vai começar a ir para um tom de amarelo claro, um amarelo um pouquinho mais escuro, um dourado, e aí ele vai evoluindo até chegar na cor de caramelo que a gente quer. É um tom dourado bem, bem vivo, assim, tá? Não vai chegar num marrom, não. Não vai ser aquele escuro, aquele marrom muito escuro de caramelo, não. Ó, vou mexendo e vou misturando bem o que está na lateral com o que está no centro também. Porque se eu não fizer esse movimento de ir mexendo bem, aqui no centro vai ficar ainda todo empelotado, e a minha lateral vai queimar a ponto de ficar com um sabor amargo, um sabor ruim. Tá? Então eu tenho que ir mexendo e espalhando, e aí eu vou amassando esses pedaços maiores para justamente ele se desmanchando e... Vou limpar aqui a colher de novo. Desmanchando e ficando mais uniforme, tá bom? Gente, beleza até agora? Tá dando aí para acompanhar o passo a passo tranquilo? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser que a gente retome alguma etapa, é só perguntar aqui e mandando mensagem para a gente, tá? Pode ser pelo chat aí do Google Meet ou até por áudio que a gente está escutando vocês, tá bom? Ó, mexi bem, o tom já está mudando, já está chegando num tom de amarelinho. Aí eu só quero ele um pouco mais escuro. Vou espalhando bem. Tá. Eu uso a frigideira antiaderente porque me facilita na hora de eu escorrer esse caramelo para minha placa de silicone. Mas não necessariamente tem que ser uma frigideira antiaderente. Qualquer panela você consegue fazer. Então vamos lá. Ó, a cor já está mudando. Ó, ficou pronto nossa massa, bem no tempo, hein? Quando a gente está finalizando aqui a decoração, a nossa massa ficou pronta. Nosso bolo já está pronto. Vamos mexendo. Ó, eu vou querer um tom um pouquinho mais escuro, então eu vou deixar ele aqui mais um pouquinho só. Se vocês estão fazendo em uma panela, né, que tem um fundo muito grosso, vocês podem até desligar o fogo e deixar esses segundos finais aqui com o fogo desligado, porque se eu fizer o caramelo e deixar nessa panela de fundo muito grosso, ele pode correr risco de queimar, porque ela mantém o calor ainda por muito tempo. Né? Então, a gente tem que lembrar disso também. O ideal é que vocês façam esse caramelo e já tira da panela. Ó, chegou num tom bacana, tá? Que é um dourado. E agora eu vou despejar direto aqui na minha placa de silicone. Eu vou despejar numa das partes da minha placa de silicone, tá? Não no meio, vocês já vão entender por quê. Vou colocar aqui. Despejar ela toda. Tá, cuidado com esta panela, que ela está super quente. Por que eu despejei numa parte só? Porque eu vou, com o meu próprio silpar, ajudar a abrir um pouco esse caramelo. Ainda bem quente, polvilho aqui por cima dele todo a pimenta do reino.
tá? E lembra de polvilhar também a flor de sal, porque a gente está fazendo um caramelo salgado, que é justamente para dar esse contraste para a gente experimentar. Coloco sobre todo ele. Agora, obrigada, Léo. Gente, o Léo passou aqui atrás, ele está ajudando aqui na aula de vocês. Tá? Ó, coloquei todo ele aqui. Com o próprio silpar, eu vou dobrar aqui em cima, por isso que eu coloquei ele só numa parte e vou apertando para deixar ele mais fino, tá? Porque eu vou querer um caramelo mais fino. Então eu vou abrindo ele. Cuidado que vai esquentar aqui também o silpar, tá? Então vai com cuidado aí para não queimar a mão de vocês. Se começar a esquentar muito, vocês podem pegar até um rolinho, por exemplo, vou pegar o que eu usei, né, no pilão. E vou abrindo ele um pouquinho aqui, tá? Com a mão dá, mas é caso vocês sintam que está muito quente, para não machucar a mão de vocês, pega qualquer coisa que vocês consigam ir abrindo um pouquinho ele assim, tá bom? Isso vai me dar a vantagem de eu conseguir afinar, então eu vou ter um caramelo que eu vou cortar ele, e ele vai ficar não tão grossinho para a gente mastigar, e vai fazer entrar dentro dele a pimenta e o sal que eu coloquei. Ele ainda está quente, tá? Então eu vou esperar ele esfriar completamente para eu conseguir quebrar ele. Se eu for mexer nele quente, não vai quebrar, tá? Ele vai fazer puxa, vai queimar a mão de vocês e não vai dar certo. Então deixa ele aqui descansando. Vou organizar aqui esse outro mise en place. Vou guardar um pouquinho dessa flor de sal que eu vou usar na finalização. Vamos organizar aqui o mise en place e aí agora a gente vai começar a fazer a montagem final aqui do nosso bolinho, tá bom? Eu tenho ele assado. Vou colocar aqui numa travessa, ó, vou virar ele aqui, tá? E ele solta sozinho, ó, não preciso passar nada. Ele solta sozinho. E agora eu vou vir com toda aquela cobertura que a gente fez. Tá bom? Acho que a gente tem uma pergunta. Gente, eu já vou ler aqui e responder. A Suzana fez uma pergunta. Vamos lá. O caramelo... Ah, o caramelo ficou um pouco mais escuro? Ah, não, tá ótimo, não tem problema não. O importante, Suzana, é não queimar e ficar com aquele gosto de amargo, tá? Ah, Susan, desculpa. É que a pessoa é um pouco cega. Ela não enxergou direito, tá? Então, ó, aqui eu vou espalhar toda essa cobertura. Gente, bastante cobertura, né? Não é para pôr essa miserinha, não. Vamos colocar bastante para escorrer pelos lados, ficar aquela coisa que dá bastante vontade de comer. Aproveitar que o bolinho ainda está quente, aí ele vai ajudando a dar uma amolecida e dar essa derretida. Tá? O papel grudou, você tem que esperar esfriar para você soltar o caramelo. Enquanto ele está quente, ele fica grudento mesmo. Tá? Em qualquer lugar que você for fazer. Inclusive no seu dedo ele pode grudar se ele ainda estiver quente. Então toma cuidado, deixa ele esfriar completamente. Aí você vai conseguir quebrar, tá? Segura a emoção aí, Raquel. Tá tudo certo. Tá? Então vamos espalhando. As pessoas... Aqui a gente está com uma equipe super reduzida aqui na hora da gente gravar. Por conta do protocolo de segurança, que a gente tem que ter um novo protocolo por essa nova situação que a gente está vivendo. Ai, o bolinho não para de andar. Eu vou colocando um monte de cobertura. Quem está aqui me conhece, sabe que eu... quem já teve aula comigo também me conhece. Tem alguns alunos aí que... eu detesto essa miséria, gente. Comigo tem que ser bastante cobertura, bastante recheio, para dar vontade de comer. Então, vou colocar toda a cobertura que tiver aqui. Vai ter praticamente a mesma altura de cobertura do que de bolo, tá? Ai, olha. Eu gosto de deixar ele meio com essa cara de bagunçado, meio escorrendo, meio não escorrendo, tá? O bolo, você sabe que você vai estar assado, ele vai estar... A Raquel perguntou, né, quando vai saber. Primeiro que ele vai estar firme, você vai sentir ele que ele vai estar firme, mas bem mais seco, a massa mais seca, entre aspas, do que quando você colocou no forno. Você vai encostar nele e ele não vai grudar nada no seu dedo, tá bom? E aí você sabe que ele vai estar assado. Mas não vai demorar muito mais do que 25 minutos, não. Tá? Vai ser de 20. Aqui o meu ficou 20 minutos. É que a gente tem um forno bacana, né? Nosso forno aqui da cozinha, eles são fornos muito bons.
Então, ficou 20 minutos, mas em torno de 25, no máximo 30 minutos, com certeza. No máximo mesmo, tá? Acho que já tá bom de cobertura, que tem bem pouquinho, né? Tá bem pouquinha a cobertura aqui por cima, tá escorrendo para todos os lados. Vou deixar aqui do ladinho. Tá? Tem um monte de cobertura que caiu aqui atrás, mas tá ótimo, para mim tá maravilhoso. Ó, o caramelo já vai esfriando, ele solta sozinho e vira uma placa. Tá? Ó, faz até barulhinho. Não sei se vocês escutam. Barulhinho, tá? E agora só quebrando. Tá? É bem fácil, tá? Se ele não tiver frio, ele não vai fazer isso, ele não vai quebrar. Então espera. E vai quebrando, pode quebrar com a mão mesmo, não tem problema. Ou você pode ir quebrando depois com uma faquinha e batendo assim, também dá. Se você quiser fazer pedacinhos bem pequenininhos de caramelo, você pode bater, bater no liquidificador bem rápido, pulsando, de pouquinho em pouquinho você coloca, bate bem rápido, pulsa e tira. Ou com a própria faca e cortando, você consegue. Mas aí vocês vão colocar esse caramelo em cima de uma tábua de corte, e aí vocês vão cortar para ir quebrando do tamanho que vocês quiserem, tá? Mas olha, ele quebra bem fácil. Faz até um barulhinho quando cai um em cima do outro, porque ele tá bem crocante. Tá, parece vidro até quando cai um em cima do outro barulho. Tá, e aqui a gente vai quebrar. Tá? Por estética, pura e simplesmente por estética, eu vou deixar ele em pedaços um pouco maiores, né? Para colocar por cima do bolinho aqui. Tá? É simplesmente por estética. Se você quiser deixar ele bem picadinho, pode, aí joga por cima também. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar a pimenta e o sal que está incrustado aqui nos pedacinhos de caramelo. Só por isso que eu estou deixando pedacinhos grandes, tá, gente? Não tem outro motivo, não. Com isso, a gente vai ganhar textura e sabor. Então, vou pegar mais uns pedacinhos e vai pondo aqui por cima. Tá bom? E aí, uns menores e vou espalhando. Aquele sal que... Deixa eu pegar um papel aqui. Aquele sal que ficou, um pouquinho da flor do sal que sobrou do nosso caramelo salgado, agora eu vou jogar um pouquinho aqui por cima, mas bem pouquinho, né? Porque eu já tenho caramelo com sal. Então eu vou jogar só um pouquinho aqui, que aí ele vai ajudar a realçar o sabor do cacau. O sal, ele não é um tempero. O sal, ele é um realçador de sabor. Tá? Então, a gente acrescenta sal, inclusive em preparações da confeitaria, para a gente conseguir levantar os sabores, realçar os sabores. No caso, quando a gente trabalha com chocolate, ele ajuda a realçar e levantar o sabor do cacau, o que é bem legal. Nessa receita, a intenção é a gente sentir um leve salgado quando a gente come. Por isso que a gente tem uma quantidade um pouquinho maior do que uma pitadinha, por exemplo, que iria na massa, se fosse o caso, tá? Porque aqui eu quero que apareça tanto na decoração, na finalização, quanto na hora que a gente for degustar, tá bom? Esta é a nossa apresentação, que eu acho que agora só está aparecendo quase que cobertura e o bolinho sumiu, porque se é para ter cobertura, vamos caprichar, porque miséria ninguém merece, tá? Gente, alguma dúvida? Tem alguma etapa aí que vocês querem que a gente revise, que dê uma revisada geral? Estão conseguindo acompanhar? Eu quero ver depois o resultado de vocês. Postem lá, marca o Noeste, que eu quero ver. Se quiser, me marca lá também, que depois eu quero ver o resultado de vocês. E quero saber o que vocês acharam desse nosso bolo, que é um bolo sem farinha, que é a base da batata doce, do nosso brigadeiro, que é um brigadeiro feito no liquidificador, e do nosso caramelo salgado apimentado. Tá? Então, a gente misturou vários conceitos diferentes, mas no final dá um resultado super gostoso para a gente comer. Vamos cortar um pedaço para ver como é que está por dentro? Para ver como é que ficou? Tá? Olha, ele fica bem úmido por dentro, bem escuro, porque a gente está usando chocolate 70%. Até um caramelo caiu aqui no meio. Ó, mas dá para perceber a textura? Que ele fica bem molinho, bem cremoso, tá? Ai, acho que nesse aqui vocês conseguem ver melhor, né? Tá? É uma massa bem úmida, bem molinha. Como ela tá quente,
ela ainda vai ficar, ela está muito mais molinha do que ela fica quando esfria. Quando esfria, ela vai ganhar um pouquinho mais de textura, mas não muito mais. Não é um bolo duro, pesado. Ele é um bolo mais cremoso no centro, tá? Só vai ganhar um pouquinho mais de textura. Pode comer quente ou frio, não tem problema. Ai, que imagem linda! Ficou linda essa imagem. A pessoa que está olhando aqui o retorno está ficando com vontade de comer, né? O pessoal não tem limite. Quando vocês deixarem esfriar, vai ganhar um pouquinho mais de textura. Pode servir quente, pode servir frio, como vocês gostarem mais. Tem gente que ama bolo quente, pode comer quente, não vai ter aquela história que a avó fala que dá dor de barriga, é mentira. Ninguém passa mal se comer bolo quente. E a cobertura também vocês podem, lembrando, usar como recheio, caso vocês queiram fazer, tá bom? Ó, vou cortar um pedaço por aqui no pratinho, que aí a gente consegue ver melhor. Olha, saindo fumacinha ainda. Eu vou tombar aqui o pedaço, que acho que fica mais fácil para ver a textura, né? Olha, é quase uma falta de respeito. Tá vendo a massa? Olha, é bem cremosa, bem mais molhadinha, bem macia. Ai, eu vou comer. Aproveitar que só eu posso comer por enquanto. O pessoal aqui atrás o pessoal que está aqui me ajudando, que são poucas pessoas, mas já estão todos me olhando com vontade. Fica muito bom, gente. De verdade. Essa receita é muito boa. Eu me surpreendi muito quando eu fiz pela primeira vez. E aí eu achei uma receita e ideias muito legais para compartilhar com vocês, tá? Eu quero de verdade saber a opinião de vocês, hein? Que vai surpreender. Eu tenho certeza que vai surpreender muita gente aí. Ah, lembrando, hein? Dia 25, este sábado não, o próximo sábado, dia 25, sábado, a gente vai ter uma live, tá? É uma live que tem dois objetivos. Tem um objetivo que é passar receita para vocês, passar conhecimento e arrecadar alimentos, tá? Ela vai acontecer das 9 ao meio-dia no canal da UniOeste no YouTube. Vai ter música sertaneja, vai ter churrasco, vai ter acompanhamentos para churrasco, vai ter sobremesa. E, além disso tudo, a gente vai receber essas doações de alimentos para a gente doar nas marmitegs que a gente está fazendo. Não sei se todos sabem, a UniOeste tem um programa, que é o Programa dos Anjos, que era um banco de voluntários. E aí, por conta da situação que a gente está, enfim, a gente está fazendo ações que, na verdade, os voluntários, eles se inscrevem nesse programa, e aí eles se inscrevem para vir aqui na cozinha. Os alunos podem participar, mas tem que se inscrever pelos Anjos, né, que é no Anjos, que acho que lá no site da UniOeste vocês encontram um lugar para se inscrever, tá? Se inscreve, e aí sábado a gente faz o pré-preparo, domingo a gente monta e distribui as marmitas. A gente está fazendo essa ação, vai durar por 8 finais de semana. Então, aconteceu no final de semana passado, e ainda terão mais 7 finais de semana para vocês ajudarem a gente nessa campanha. A gente faz 500 marmitas por final de semana para doar para várias instituições, e é só entrar lá no unoeste.br/anjos. Lá vocês conseguem se inscrever. Tem que se inscrever, tá? E para os alunos que estão precisando de horas, se inscrever e vir aqui ajudar, conta como horas, tá, crianças? Então, pode fazer o útil ou agradável. Vocês fazem uma boa ação e ainda, em troca, ganham horas aí que eu sei que tem algumas pessoinhas aí que estão precisando, tá bom? Tem uma pergunta? Ah, a Jaqueline falou que o ganache ficou maravilhoso. Tá vendo, Jaqueline? É um problema, porque aí você viu como é fácil de fazer. E aí são coisas que normalmente a gente tem em casa. E aí a gente vai querer fazer toda hora. Eu tenho esse problema, tá bom? Gente, qualquer dúvida, escreve lá pra gente. Pode entrar na nossa rede social lá do Instagram para escrever perguntas, enfim, se tiver alguma dúvida. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Quero que vocês marquem a gente, para depois a gente conferir aí o resultado de vocês, hein? Ou marca no Oeste, me marca também, e eu quero saber o que vocês acharam, tá bom? Beijo para todo mundo. Espero vocês na nossa live no sábado. Acompanhe a live no canal do YouTube e venha aqui ajudar fazendo a doação de alimentos. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar da live.
Vocês ainda ganham um brinde. Quem vier aqui doar o alimento, dá um tchauzinho pra gente, aparece passando no fundo da live e ainda ganha um brinde, tá bom? Beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado aí de verdade. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só escrever que a gente responde, tá bom? Beijo e até a próxima, gente.